Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um Conversa Fiada da Nação. Estamos aqui hoje com Marani, Júnior Borelli, Marcelo Borelli. Vamos falar dessa eliminação do Flamengo na Copa do Brasil. Pois é, meus amigos, a gente temia, comentamos a respeito disso no programa passado, de uma possível flamengada. E não é que aconteceu? E não é que Flamengo jogando o segundo jogo fora de casa, com o resultado embaixo do braço, deu no que deu. Flamengo teve aí muita posse, muitas chances de gol, mas não conseguiu converter. E vamos falar disso e muito mais. Mas antes, vou pedir a vocês que acompanham a gente, que assistem a gente, que continuem assistindo a gente, que não deixem de dar o like. Não deixe de compartilhar o canal, de comentar e de ativar o sininho de notificação com muito prazer. Cadê o sino? O sininho hoje é assim, ó. Tome. Ai, ai. É bem isso mesmo, né? Bem isso mesmo. Galera, é o seguinte, tô putaço. E eu vou falar para vocês que não só com jogadores, tá? Para mim, Leonardo Jardim teve uma aula do que não fazer. Até porque, vou deixar claro um negócio para vocês que eu quero já colocar isso na mesa para vocês poderem discutir. Vitória, a gente já sabia como é que a Vitória viria para o jogo. Eles vieram exatamente da mesma forma como eles jogaram no Maracanã. Confronto, pegado, jogo, marcação forte, individual. E para piorar, né, e isso é estratégia, é normal fazerem isso, assim como o Flamengo usa o gramado a seu favor para poder deixar o jogo mais rápido, o Vitória, inteligentemente, deixou a grama mais alta para poder reduzir a velocidade do jogo do Flamengo e, com isso, melhorar ainda a estratégia de picotar mais ainda o jogo e brigar por um gol. No caso, eles fizeram 2. Perdemos ontem de 2-0 e Flamengo teve aí 26 chutes a gol, não conseguiu fazer meio gol. Meio gol. Então, assim, quero ouvir de vocês o que vocês acham. Se vocês concordam comigo que o Leonardo Jardim mandou mal ontem. E vamos falar disso. E aí depois eu vou trazer mais uns elementos aqui para a gente poder fechar o nosso programa de hoje. Eu vou começar hoje com o Marcelo. Vai lá, Marcelão. Bom dia. Bom dia, Jean, Júnior, Marani, Padre do Balão, que tudo ocorra bem aí com a tua família, com a tua esposa. Amém. Estamos torcendo aqui. Está ausente hoje de forma justificada. Nação que nos assiste, que tá puta também, tá todo mundo revoltado. Os reacts do Flamengo hoje estão explodindo na internet. Não são os flamenguistas assistindo. Hoje eu não vou assistir nada. Nos assistam, mas eu não vou assistir nada. Puta que pariu. Bom, é o seguinte, nós já havíamos falado, a tal da flamengada que era possível aconteceu. Eu não queria acreditar que nós poderíamos perder esse jogo. Para mim, o empate estava de bom tamanho. Aconteceu. Jean, eu até entendo quando a gente fala que o Jardim escalou mal. Pô, já não levou o Plata, já vi que já ia perder um pouquinho por ali. Não temos Arrascaeta, não temos Paquetá. Já está capenga também. Já, a criação está difícil. Tá nos pés do volante, que para mim é o melhor jogador do Flamengo hoje. E não joga no domingo, desesperadamente. Não joga no domingo. Que é Jorginho. Agora, é o que o Júnior falou num comentário apartado ali. Cara, ou você contrata jogadores de nível que tenham condições de suprir necessidade de ausências de alguns e que saibam fazer gol, ou não contrata essa merdaiada, gente. Porque por mais que você fale assim, pô, o Jardim errou, também concordo, não devia ter poupado, o Pedro tinha que ter jogado, tá bom. Mas, cara, você não pode chutar 26 bolas, acertar 8 no gol, 6 ou 8, 7 no gol, 7 no gol. E cara a cara não fazer os gols que perdeu, cara. Não pode, a gente tá falando isso faz tempo. Vai chegar a hora que vai faltar. Chegou. A gente falava contra o Grêmio. O Grêmio foi passivo, o Grêmio foi um lixo perto do Vitória. O Vitória tá crescendo, o Vitória é um time chato, a gente falou que é time chato.
A gente falou que ele não perdeu os últimos 4 jogos. Era um adversário duro lá. 100% dos ingressos vendidos, entusiasmo, vontade, força. Era isso aí que a gente ia encarar. Agora o cara acerta um gol espírita, mais uma vez, que foi o mesmo cara que fez o gol no Maracanã, ou não foi? Foi. Foi. Esse cara aí, Mas esse eu falo cara que você aí, não é espírita, não. Não, para ele já não tem sido. Ó, para ele não tem sido mais. Para nós é. O cara Porque treme esse chute, viu? ele fazia o que ele falou no intervalo do jogo. Viram? E aí, como é que é acertar esse chute aí, esse golaço? Ah, isso aqui é a prata da casa. Quer dizer, isso aqui para mim é normal. E eu acho que ele tem feito, ele é o artilheiro do time lá e tem feito gol todo jogo. Tá? É um cara que daqui a pouco vai embora também. é normal, não. Então aí fica treinando naquele gol show do Ratinho lá, tem que acertar a bola na gaveta. Pode jogar mais 300 vezes, isso aí não vai acontecer, não. Não, mas tudo bem. Acontece sim. Tá bom, O cara acontece. é bom, Mas assim, ele sabe chutar, ele sabe chutar pouco. Não fala que vai bater na gaveta, mas ele vai buscar o gol toda hora naquele canto. E se o goleiro não tiver acreditando, vai tomar gol sim. O goleiro vai tomar gol sim se ficar olhando para a bola. Ele pegou o goleiro com 2 passos para frente, acabou, soltou o pé e fez o gol. Mérito do jogador. Ponto final. Ela tem 28 anos e ainda tem mais tempo pela frente. Você tá mais falando uma que vez. pegou o gol passo para frente? Posso falar um negócio? Não, isso aí não tem como pegar, gente. Isso aí você esquece. Também Não acho, pega. também acho. O primeiro gol não teve falha do Não, Rossi. não, isso aí não pega. O erro não tá ali. É Mérito do cara, velho. Não, o erro para mim tá na marcação. Não pode deixar chutar daquele jeito. O Alexandre não estava na marcação. Eu não sei quem que foi na marcação. Se foi o Lino. Foi para cima dele tarde demais para combater o chute. E sabendo que o cara chuta. Não pode O deixar. Carrascal também. O Carrascal tava na sobra, ele ficou olhando o cara e deixou o cara. Porque ele fez uma triangulação ali, e aí a bola sobrou para ele. Porque você lembra que o cara veio no meio e jogou para ele. Ele tava sozinho, sem marcação, porque o volante deles puxou a marcação ali pelo meio e deixou ele na sobra. Para mim, Carrascal de Agora, novo, Jean, nos 2 lances, tá? Jean, só para eu terminar. Eu só vou. Não é por isso não. Você tem que falar assim. Eu tô pedindo só para terminar mesmo, para acabar, tá? É assim, ó, quando você fala assim, pô, mas vocês acham que o Flamengo precisa contratar, além de um lateral, além de um meio-campo? Cara, tem que contratar. Infelizmente, contrato errado. Pode mandar embora o Lino. Hoje é que não vai mandar, mas poderia mandar embora o Lino. Manda embora o Luiz Araújo. Manda embora o Cebolinha. Não somam nada. Não somam nada, gente. Pode trocar tudo. Pode trocar tudo. Vai embora. Agora a gente tem De La Cruz que não pode jogar nem no sintético, nem no natural. Por quê? Por que ele não joga? Não joga nunca. Esse cara tá acabado. O médico foi mandado embora injustamente. Ontem ele não jogou porque foi opção do técnico, tá? Não foi porque ele não Tá bom, não mas o cara não deve estar bem, cara. Não é possível. Ó, o Beijinho, eu provavelmente não deve estar 100%. Levou, mas não deve estar 100%, porque não é possível fazer uma substituição de Varela lá. Não faz sentido. Tem saúde para quê? Serve para alguma coisa, gente? Vai pra puta que pariu, gente. Olha esse monte de jogador que tá encostado no Flamengo. Vamos acordar, meu. É o melhor elenco que, na verdade, não serve para nada. Só para pagar caro. Só para gastar dinheiro. Então, eu acho que tinha que repensar sim essa janela aí. Vai perder a chance de ganhar 100 milhões aí, 100 e tantos milhões com a premiação da Copa do Brasil. Saiu antes das oitavas. Acho que foi a mais precoce dos últimos tempos. Desde 2016 que não saía, né? Uma vergonha. Uma vergonha. Uma vergonha. Tem que encarar isso sem a grana e pensar e repensar nessas contratações. É o que eu tenho para dizer por hoje. Tá Um bom. abraço. Chegando por ordem de chegada, Marani, fala aí sobre teus pontos. Meus pontos é aquilo, né, cara? Como o Flamengo dá audiência também, né? Nego cornetando, nego usando IA para fazer cornetagem. Vários times aqui, vários torcedores. São Paulino vim me zoar, velho. Foi eliminado por time da Série B, sabe? Então,
É só agradecer pela audiência, né? E falando sobre o jogo, resumindo o jogo, tá? Pega 26 torrada, 26, passa manteiga, tá? Aí você joga da mesa da cozinha assim, ó. Foram 26 torradas que caíram com a manteiga virada para baixo. Aí você pega quantas finalizações a Vitória teve? 5, 6? É isso? 6. 4. Passa lá, ó, 6 manteiga, 6 torradas. Pá, pá, pá. Joga. 2 caiu para cima. O resumo do jogo foi isso, velho. Agora, é o que vocês estão falando aí. Elenco inchado. E ó, eu vou falar uma coisa. Os cornetas falando, vocês gastaram errado, Cara, foda-se, nós temos grana, nós não tá quebrado. Deixa a gente pagar pelo erro aí, mas nós estamos rasgando dinheiro. Que se foda vocês, que tá tudo falido. Entendeu? Então, Luiz Araújo mal, Carrascal mal, segundo gol, Rossi falhou, assim como a marcação falhou. Cebolinha entrou numa nhaca do caralho, né? Pô, já sabe que não vai ficar, cara. O cara vai fazer corpo mole, jogando no meio ali. Então, assim, foi um conjunto do terror o jogo de ontem. Eu jamais esperava que a gente ia ser desclassificado, mas aconteceu. Né? Aconteceu. E agora a gente tem que aguentar. Tem que aguentar, tocar o barco. E, Jean, já faz um risquinho aí na nossa aposta, porque agora faltam 2. Qual que é a aposta? Qual que é a aposta? O que nós apostamos? O Flamengo não ia ganhar nada esse ano? Dos 3 eu não ia ganhar nenhum, né? Não Tá chegou bom. a concretizar a aposta, mas que seja verbal, tá? Já faz o risquinho na Copa do Brasil aí. Tá bom. Beleza. Ô Júnior, a galera tá falando muito dos jogadores. Eu acho que os jogadores têm a parcela de culpa aí em relação a principalmente não aproveitar as 26 oportunidades que eles tiveram de chutes ao gol. Não conseguiram converter uma, como a gente já falou aqui, sem ser repetitivo, mas eu acho que teve uma questão aí de escolhas táticas e técnicas erradas do Jardim, tá? Vou explicar um pouco por quê. Eu acho que, por exemplo, ele poderia ter começado com o Pedro. Eu tentei entender por que ele não começou, até a gente conversou um pouco sobre que talvez a bola não ia chegar para o Pedro, porque os caras estavam bloqueando o meio de campo, mas assim, quero ouvir de você. Tô dando só um gancho do Pedro. Oi? Mas ia chegar pro Bruno Henrique também, que não é centroavante, tá lá no meio dos 5. Cara, não faz sentido. Eu acho que ele errou tanto na escalação quanto nas substituições, ainda mais colocando jogadores por exemplo, Cebolinha jogar do lado direito ali, cara. Não faz sentido nenhum, mas vamos lá, quero te ouvir, Júnior. Gente, bom dia, Marcelo, Marani, Jean. Cara, eu acho que tudo é uma questão de proposta de jogo. Na minha opinião. A Vitória veio com uma proposta de ficar fechado, com 9 caras dentro da área e um deslocando em cima para receber um contra-ataque. O Flamengo, com a vantagem do jogo, quer ser o protagonista, quer ter a posse de bola, quer furar o bloqueio e se expõe a um time que joga pelo contra-ataque. Então, se você for jogar com um time sabendo que você vai tomar contra-ataque, você tem que cuidar do quê, principalmente? Na retomada de bola, quando você perder a bola. Minha opinião. Então, assim, tudo é uma questão. Você viu no final do jogo, o técnico do Vitória lá, ó, agradecendo aos deuses. Eu fiz aquilo que eu pensei que tinha que fazer e consegui ganhar da porra do Flamengo. Ponto. Conseguiu, dentro de um planejamento estratégico dele, ganhar da gente. Agora, enquanto a gente não equilibrar vontade, energia, cara, olha a energia que os caras estavam para jogar bola ontem contra a gente. A prevenção dos caras, né? Assim, ó, os caras ganham 3 vezes mais, 4 vezes mais com a gente. Os caras são os melhores que tem. Nossa torcida está aqui para vir apoiar a gente. Então, nós vamos dar um sangue, vamos dar carrinho, nós vamos fechar, não vamos tomar uma porra de um gol, nós vamos ficar lá dentro do gol, nós vamos aguentar até nós fazermos os nossos gols. Agora, do Flamengo deve ser assim, ó,
gente, o bicho para esse jogo é X. Vamos para dentro que os caras são fracos. É um time de médio para baixo. Vamos conduzir a bola. Cara, se você não tiver emoção, não tiver energia, você não vai ganhar jogo. E vai deixar isso bem claro, porque assim, no mata-mata, isso tem que ter constância. Se não tiver isso, nós vamos sofrer na Libertadores daqui a pouco. Nós vamos sofrer na Libertadores. Não é o brasileiro que você troca as pecinhas, vai mandando e vai conseguindo lá em cima galgar, porque os outros times. Mata-mata é outro tipo de emoção, outro tipo de disputa, de entrega. Sabe? O chute que o Pedro deu no final do jogo, do gol, que estava de cara pro gol. Você acha que é digno de um cara que vai para a seleção brasileira? Vai tomar no cu dele, vai ficar aqui treinando chute na gávea. Vai ficar aqui treinando essa bosta de chute na gávea, porque não sabe chutar, não vai pra porra de seleção nenhuma. Entendeu? Falta de vontade. Toda bola que ele pegava, ele caía no chão. Você tá vendo que a grama tá um pouquinho alta? Entra com um trava maior. O cara nasceu hoje no futebol. Teve uma bola que ficou com a mãozinha na cabelinha. Vai se fuder, porra. Entendeu? Então, assim, acho que tem que ter discernimento. O nosso querido técnico também já está de saltinho alto. Ele acha que já está comandando um time que ele nunca comandou na vida. Aí vem a pergunta, né? Nós temos realmente banco? Nós estamos confortáveis com o que a gente tem? É o que o Marcelo falou. Precisamos rever isso. Na minha opinião, precisamos rever. A gente perde muito sem o Arrascaeta, perde muito sem o Plata. Ontem, por exemplo, olha a diferença. Luiz Araújo e Gelatina pela direita. Olha como jogam o Plata e o Varela pela direita. É muita diferença. O nosso querido Lino lá, a gente mete o pau no Lino, que é a contratação mais cara, mas coloca o Alexandre para jogar do lado dele, não sobe numa bola. Não ajuda em nada. O cara fica isolado lá na esquerda. Porra. Olha os prismas, olha as diferenças. É foda, cara. É difícil. Então, assim, nós não temos um banco à altura. Nós não conseguimos manter o mesmo padrão de jogo. A verdade é essa. Então, precisamos rever isso, sim. Aproveitar essa parada da caralho aí da Copa do Mundo, ver o que vai fazer, janela, joga nego pela janela, sobe nego pela janela, faz qualquer coisa. Mas precisa melhorar, porque a gente não tem banco. E volto a dizer, vai ser foda jogar contra o Atlético Paranaense, hein? Vai ser foda. Vai. Eu concordo com a maioria das coisas que vocês colocaram. Eu acho que só algumas pequenas pontos aqui que eu queria colocar da minha opinião. Depois do Jorginho, eu acho que o melhor em campo foi o Lino e o Léo Pereira, tá? Eu acho que esses dois jogaram bem. E eu escutei alguém, não lembro quem foi que comentou que acha que o Lino não foi bem. Eu acho que ele foi bem. Eu acho que o Bruno Henrique jogou numa posição errada, como eu acho que o João até comentou, né? Ele para aquele estilo de jogo, que a bola não chega ali na frente, para um cara, ele ia ficar meio que sem função nenhuma ali. Ele tentou buscar jogo, tentou voltar, mas eu acho que no momento que o Léo Jardim tentou fazer a correção, ele errou e ficou pior ainda, porque quando ele resolveu colocar o Pedro, eu acho que ele deveria ter aberto o Bruno Henrique para a ponta direita, ter mantido o Lino na esquerda, com o Pedro ali e ter subido a estatura do meio de campo, porque a gente tava perdendo os duelos ali com os caras, porque os caras vieram pra porrada, velho. E tá certo. Vieram pra porrada. Porrada não é porrada maldosa como aconteceu contra o Estudiantes na Argentina, é porrada de jogo físico. E eles estavam ganhando todas as bolas ali no meio de campo da gente. Entendeu? Então, para mim, faltou. Por isso que durante as nossas conversas, eu falei do Saul. O Saul, cara, ele sabe tocar bem a bola, ele chuta bem de fora da área, faltou chute de fora da área. O Luiz Araújo, aquele bosta, não fez nada disso que era esperado dele. Não chutou uma bola de fora da área, se eu não estiver enganado. Cebolinha não conseguiu fazer isso, até porque talvez esteja acostumado a jogar do outro lado e não conseguiu chutar. E era onde justamente o Vitória estava dando espaço, que era na boca da área ali. Se o Flamengo tivesse tentado mais ali, pode ser que a gente teria conseguido alguma coisa, mas
Não foi. Então, só queria colocar para vocês que eu acho que ele fez cagada atrás de cagada, o Leonardo Jardim, colocando. Aí, quando ele voltou, o Cebolinha pro lado esquerdo, ele tirou um dos que estavam melhor em campo, que era o Lino, na minha opinião. E aí, continuou fazendo cagada, né? É o que eu penso aqui. E aí, eu já começo emendando com vocês. Vamos falar dos melhores e dos piores aí, tá? Eu vou começar agora invertido. Júnior, melhores e piores. Melhor para mim, ainda continuo com o Jorginho, que eu acho que é um cara mais equilibrado, um cara que dá o ritmo, orienta, né? E eu acho que o pior em campo ontem tá difícil, hein? Para pior. Olha que Para pior, eu vou contraste, ficar. né? A gente no jogo passado falou assim, é difícil escolher o melhor porque todo mundo foi Eu bem. eu Hoje, vou colocar o pior em campo no Bruno Henrique e vou te explicar o porquê. O Bruno Henrique mais atrapalhou do que ajudou, principalmente quando a gente estava fazendo jogadas a gente não estava conseguindo entrar, a gente fez jogadas pelas laterais, né, linha de fundo, cruzava a bola, não sei onde ele estava, na hora que ele tinha que estar lá para cabecear, ele cabeceou uma bola nas costas do cara lá, tal, que o goleiro tirou, fez um espetáculo lá, que ia na mão do goleiro. Cara, e você não tem um centroavante de área fazendo cruzamento na área. É um absurdo, né? Eu não vou ficar pondo culpa em técnico, tem que pôr em jogador. O jogador tá lá, ele chora para entrar, o jogador reclama para jogar, então tem que entrar e fazer a parte dele. Não fez, foda-se. Entendeu? Então, para mim, Bruno Henrique pior em campo. essa me surpreendeu. Mas vamos lá. Marani, Bom, primeiro que eu discordo que o Léo Pereira jogou bem ontem, porque perdeu 2 chances claras de gol. Se fosse o Gustavo Henrique que nós enxotamos aí, tinha guardado os 2. 2 cabeçadas ali na pequena área ali. Concordo com o Jorginho, melhor. O Everton Araújo também muito bem, uma constância boa. Agora, pior, cara, o Alexandre eu não vou nem votar mais, porque assim, quem já morreu, não, Já morreu, né? já morreu. Então, tira ele. Porque para mim tá morto. E ó, rapaz, nós vai passar vergonha nessa Copa, hein? Mas vamos lá. Voltando aqui, eu vou ficar com Luiz Araújo e Carrascal. Duas os piores. nhaca. Duas nhaca. Nhaca. Boa. Marcelão, Jean, de acordo com a historinha contada pelo padre do balão, Piu-Piu e Frajola. é um bom ponto. Antes que eu me esqueça, eu tava com isso guardado aqui. Os caras estão se superando, né? No programa passado, Piu-Piu e Frajola. Esse foi os pão com, com manteiga. Cada, nós estamos ficando craque nessas questões metafóricas aqui. O Frajola arrumou uma armadilha pro Piu-Piu, comeu o Piu-Piu e acabou com ele. Deixa eu falar um negócio. Ó, não tinha a Caverna do Dragão, que não tinha fim nunca? O Piu-Piu Frajola acabou depois desse jogo, filho. Pode mais falar desse, ele não pode repetir mais. Para não perder meu tempo, estou igualzinho Marani. Igualzinho. Jorginho de melhor e Luiz Araújo de pior. Pelo amor de Deus, o cara acelera o jogo na hora que não é para acelerar. Ele é péssimo, tá péssimo, péssimo. É o pior. Tá com a cabeça lá no Atlético. Eu vou de melhor em campo, Jorginho também. Acho que não tem muito o que falar. E sobre o pior em campo, eu vou colocar 2 elementos aí, tá? Eu vou colocar o senhor Carrascal, que para mim os 2 gols tiveram a falha de marcação dele. E o Léo Jardim, para mim, foi também um dos piores aí. Eu acho que ele escalou mal, trocou mal e não soube reagir no segundo tempo, como às vezes ele consegue fazer muito bem em alguns jogos, como, por exemplo, o primeiro jogo contra o Vitória, a gente não estava muito bem no primeiro tempo, e aí ele fez mudanças táticas e técnicas e a gente conseguiu virar o jogo. Então, assim, para mim, o Leonardo Jardim, pior, junto com o Carrascal. Fechou? Fechou. Deixando um recado final aí para os demais, né? Que assim, esse campeonato também é um campeonato para dar dinheiro, né? Nós não estamos precisando de grana, graças a Deus. Então, boa sorte para aqueles que estão falidos,
lembrando que só um vai ganhar, né? Então, quero que eles se lasquem aí. E aproveitando... Dizer o seguinte, vai lá, Júnior. Dizer o seguinte, nós só vamos ganhar dessa vez de novo o Brasileiro e a Libertadores, né? Infelizmente, nós não vamos ganhar a Copa do Brasil. Cara, se uma coisa é clara, né? O Brasileiro, pelo menos, ou é Palmeiras ou é Flamengo. A Libertadores, o leque já é um pouco maior, né? Então, enfim. Seguimos. Vou usar aqui e vou dar uma sequência no que você falou. Aproveitem para ganhar a Copa do Brasil, que o Brasileirão e a Libertadores é nossa, tá? Como o Maran diz, escrevam aí, depois me cobrem. Fechou, turma? É isso aí. Estamos tristes com a eliminação, porque queríamos ganhar a porra toda, como diz o nosso presidente. Investimos para isso, mas eu acho que foi, além de uma questão de performance esportiva que não foi boa, a gente teve o azar também de estar sem vários jogadores, né? Sem Plata, sem Paquetá, sem Pulgar. Acho que fizeram falta num jogo tão físico como esse, né? Poderia ter sido diferente um pouco a história. Mas beleza, tem a males que vem para o bem. Talvez a gente precisasse dessa folga aí na agenda para poder treinar mais e lesionar menos os nossos jogadores. E aí a gente vai estar mais inteiro para ganhar o resto que sobrou, que aí é Brasileiro, Libertadores, Mundial e essa porra toda. Eu assisti ontem boa parte do jogo dos Atléticos, tá? Cara, Atlético Paranaense, um lixo, cara. Muito ruim. Agora, vamos ver o que vai acontecer lá no Paraná, né? Vamos ver quem é o jogador que vai puxar a responsabilidade, né? Boa. Isso aí. Valeu, turma. Muito obrigado. Não deixem de curtir, de compartilhar, de se inscrever, comentar e ativar o sininho de notificação com muito... Mas não com esse prazer aí que o Maranhão está colocando, que esse prazer aí é só para os secadores. Valeu, grande abraço. Uma vez Flamengo. Valeu. Sempre Flamengo. Sempre Flamengo.